Eu estava acamada quando uma enchente fez minha família sair de casa às pressas, mas me deixaram enquanto a água subia na minha cama. Vamos levar apenas o que importa. Meses depois, eles ficaram em choque ao me ver na TV. Vamos levar apenas o que importa? A voz da minha mãe, cortante e afiada pelo pânico, foi a última coisa que ouvi com clareza antes do som da porta da frente bater com um baque surdo e final. O barulho ecoou pela casa, um som oco que parecia selar meu destino. Lá fora, o mundo se desfazia em água e caos. A chuva batia nas janelas como punhos furiosos, e as sirenes de alerta, que antes soavam distantes, agora gritavam na nossa rua, um lamento agudo e constante. E aqui dentro, no silêncio repentino deixado pela minha família, o único som que crescia era o da água. Eu estava deitada na cama, como estive nas últimas 3 semanas. Uma infecção grave tinha se apossado do meu corpo, deixando minhas pernas inúteis e uma febre que me roubava as forças. Eu era um peso morto, uma boneca de pano febril no quarto dos fundos. Até poucas horas atrás, minha maior preocupação era conseguir me sentar para beber um copo d'água sem ajuda. Agora, o mundo inteiro estava se afogando, e eu estava presa no epicentro do meu próprio desastre particular. Tudo aconteceu rápido demais. A primeira notícia de que a barragem próxima havia rompido veio pelo rádio da cozinha, chiando em meio à estática da tempestade. Meu pai, Roberto, entrou no meu quarto, o rosto pálido. Fabiola, a coisa tá feia. A Defesa Civil tá mandando evacuar o bairro. A água tá subindo muito rápido. Um fio de esperança me aqueceu. Eles me ajudariam. Meu pai me pegaria no colo, meu irmão Lucas levaria meus remédios, e minha mãe, Marta, apesar do jeito duro, organizaria tudo. Nós sairíamos dali, juntos. Sempre fomos uma família, afinal. Eu me esforcei para me sentar, mas minhas pernas não responderam, e uma onda de tontura me jogou de volta nos travesseiros. Pai, eu não consigo andar, eu murmurei, a voz fraca. Ele olhou para mim e, pela primeira vez, não vi preocupação em seus olhos, mas sim cálculo. Um cálculo frio e aterrorizante. Eu sei, filha, eu sei. Ele disse e saiu do quarto. Então a correria começou. Houve portas de armários se abrindo e fechando com violência, gavetas sendo reviradas. A voz da minha mãe subiu de tom, histérica. As joias! Roberto, pega a caixa de joias! E os documentos importantes! Lucas, meu irmão mais novo, passou correndo pela porta do meu quarto, os braços cheios de aparelhos eletrônicos. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Vi um lampejo de culpa em seus olhos, mas ele o apagou rapidamente, desviando o rosto e continuando seu caminho. Ele não disse uma palavra. A água começou a entrar. Primeiro foi um sussurro, um som de infiltração pelas frestas da porta da sala. Depois um gotejar, que rapidamente se tornou um fluxo constante. O barulho era assustador. Ouvi minha mãe gritar, está entrando, rápido, não temos tempo, o carro não vai passar se a rua encher mais. Meu coração batia descontrolado contra as minhas costelas. Eles não podiam estar esquecendo de mim. Era um pesadelo. Eles voltariam. A qualquer segundo, a porta do meu quarto se abriria e meu pai diria, vamos filha, vamos te tirar daqui. Mas a porta não abriu. Em vez disso, ouvi a discussão final. As palavras que se tornariam a minha sentença. E a Fabiola? A voz de Lucas, baixa, quase um sussurro. Houve uma pausa que durou uma eternidade. Então a voz da minha mãe, clara e sem hesitação. A voz que me ensinou a falar, que cantou para eu dormir. Não dá tempo. Ela é pesada, mal conseguimos carregá-la até o banheiro. Olha o nível da água, vamos perder o carro, vamos perder tudo. Vamos levar apenas o que importa. Apenas o que importa. As palavras me atingiram como um soco no estômago, tirando todo o ar dos meus pulmões. Eu não era importante. Minha vida, a vida da filha deles,
Não estava na lista de prioridades. Joias, documentos, eletrônicos, tudo isso pesava mais na balança da sobrevivência do que eu. Eu era um obstáculo, um fardo a ser deixado para trás. Lágrimas quentes e silenciosas começaram a escorrer pelo meu rosto, misturando-se com o suor da febre. Eu não gritei, não implorei. Um tipo de choque gelado tomou conta de mim, paralisando minhas cordas vocais. Eles já tinham me julgado e me condenado. O que adiantaria gritar? Ouvi a porta da frente se abrir, o som da tempestade invadindo a casa com força total. Ouvi os pés dele chapinhando na água que já cobria o chão da sala. E então, o baque final. A fechadura girando. O silêncio. Eles se foram. Fiquei ali, deitada, ouvindo a casa gemer sob a pressão da água. O som de um vaso de flores caindo da mesinha da sala e se quebrando. O borbulhar sinistro da água subindo pelas pernas dos móveis. E então, senti um frio úmido e sujo nos meus pés. A água da enchente tinha chegado ao meu quarto. Ela lambeu a base do tapete, depois começou a subir pelos pés da minha cama de madeira. O cheiro de barro e esgoto encheu o ar. A realidade me atingiu em sua totalidade cruel. Minha família não me abandonou para a tempestade. Eles me abandonaram para morrer. A água gelada continuava a subir, lenta e implacável. E eu estava sozinha, acamada, esperando o fim. O frio começou nos meus crés e subiu lentamente, uma morte gelada se infiltrando em minhas veias. A água, escura e oleosa, encharcou a ponta do meu colchão, transformando minha cama, meu único refúgio, em uma ilha que estava afundando. O tempo perdeu o sentido. A fraca luz cinzenta que entrava pela janela do quarto deu lugar a uma escuridão quase total, quebrada apenas por relâmpagos distantes que iluminavam a cena macabra por uma fração de segundo. Em cada clarão, eu via ao nível da água mais alto, móveis flutuando pelo corredor, um retrato da minha família boiando de bruços na água lamancenta. Minha febre ardia em contraste com o frio que me dominava. Tremores violentos sacudiam meu corpo e cada músculo doía. A sede era a pior tortura. Minha garganta parecia lixa, minha língua estava inchada e meus lábios rachados. Eu estava cercada por água, um oceano dentro da minha própria casa, e morrendo de vontade de beber um único gole de água limpa. Tentei me erguer, pensando em alcançar a água da chuva que escorria pela vidraça, mas meu corpo pesava uma tonelada. Eu era uma prisioneira na minha própria cama, que agora balançava suavemente, como um barco fúnebre. A fome veio depois, uma dor surda e oca no estômago. Pensei no prato de sopa que minha mãe havia deixado na minha mesa de cabeceira antes de tudo acontecer. Ele provavelmente estava flutuando em algum lugar, sua bondade superficial se dissolvendo na sujeira da enchente. A ironia era cruel. Ela cuidou de mim e depois me deixou para morrer. Qual parte dela era verdadeira? A mãe que fazia sopa ou a que me descartou como lixo? Perdi a noção de quantas horas se passaram. A escuridão era total. O som da água batendo contra as paredes era a única constante. Comecei a ter alucinações. Via os rostos da minha família na escuridão, seus olhos me julgando. Ouvia suas vozes repetindo aquelas palavras terríveis. Apenas o que importa. Eu era o que não importava. Foi então que ouvi outro som. Não era a água nem o trovão. Era um som de luta, um barulho de algo se debatendo na água vindo do corredor. Prendi a respiração, o medo percorrendo minha espinha. Seria um animal? Um bicho trazido pela enchente? Meu coração disparou. Eu já estava morrendo, mas a ideia de ser atacada por algo na escuridão era um novo nível de terror. O barulho ficou mais perto. Um ganido baixo, um som de puro pânico. Então, na entrada do meu quarto, duas luzezinhas brilharam.
Um par de olhos refletindo a pouca luz que vinha de fora. Uma cabeça peluda surgiu da água, depois um corpo. Era um cachorro, um vira-lata de porte médio com a pelagem escura colada ao corpo magro. Ele nadava com desespero, as patas batendo na água, os olhos arregalados de pavor. Ele me viu. Viu a cama como a única salvação naquele mundo submerso. Com um último esforço, ele impulsionou o corpo para cima e se arrastou para os pés da minha cama, tremendo incontrolavelmente. Não de frio, mas de puro terror. Ele se encolheu na parte mais seca que conseguiu encontrar, um pequeno monte de pelos encharcados e trêmulos. Por um momento, ficamos ali, dois seres vivos abandonados, compartilhando um colchão que afundava. Ele não rosnou, não latiu para mim. Apenas me olhou com uma compreensão que nenhum humano havia me mostrado naquele dia. Seus olhos pareciam dizer: "Você também?" "Ei, amiguinha", sussurrei, a voz rouca e falha. "Você também foi deixado para trás, não foi?" Ele choramingou baixo, como se entendesse. Estendi a mão lentamente e ele se encolheu por um instante, mas não recuou. Toquei sua cabeça molhada. Ele estava gelado. Puxei a ponta do meu cobertor, a parte que ainda não estava completamente encharcada, e o cobri. Foi um gesto pequeno, quase inútil, mas foi a única coisa que eu podia fazer. Ele se aninhou sob o tecido fino e seu tremor diminuiu um pouco. Ele salvou minha sanidade naquele momento. Ter outro coração batendo ali, no escuro, me impediu de desistir. Comecei a falar com ele, contando tudo. Contei sobre minha família, sobre a doença, sobre as palavras da minha mãe. Ele não podia me entender, mas ouvia, a cabeça deitada sobre as patas, os olhos fixos em mim. Ele não me julgou, ele apenas ficou ali. A água continuou a subir. Agora o colchão estava quase todo submerso e a cama começou a se inclinar perigosamente. O medo de verdade me atingiu. Não o medo abstrato de morrer, mas a certeza visceral de que aconteceria a qualquer momento. A água estava a poucos centímetros do meu rosto. Se a cama virasse, eu não teria como me salvar. Eu me afogaria ali, a 1 metro do teto do meu próprio quarto. Foi então que o comportamento do cachorro mudou. Ele se levantou de repente, o corpo tenso. Ele não olhou para mim, mas para a janela. Suas orelhas ficaram em pé. Ele soltou um latido. Não um latido de medo, mas um latido forte, alto, de alerta. "Shhh, garoto, o que foi?" pedi, com medo de que ele gastasse a pouca energia que tinha. Ele me ignorou. Continuou latindo, uma sequência de sons desesperados e insistentes, todos direcionados para a janela escura. Ele colocava as patas dianteiras na parede e latia sem parar, como se sua vida dependesse disso. E talvez, eu percebi, a minha também. Ele não estava apenas com medo, ele estava pedindo ajuda. Ele estava lutando por nós dois da única maneira que sabia. Sua esperança, seu instinto de sobrevivência reacendeu a minha. Enquanto a água gelada batia no meu queixo e a cama nangia sobre o nosso peso, o latido incessante do meu pequeno salvador se tornou a única coisa entre mim e o silêncio final do fundo da água. E em meio aos seus gritos, eu me esforcei para ouvir o que ele ouvia, rezando para que houvesse algo lá fora, além da chuva e da escuridão. O latido de trovão, eu já o havia nomeado na minha mente, um nome forte para a tempestade que enfrentávamos, era um ritmo frenético no caos aquático. Cada latido era um grito de guerra contra o silêncio que queria nos engolir. Eu estava quase no meu limite, a consciência se esvaindo, a água gelada lambendo meu rosto. E foi então que, por entre os latidos dele e os trovões da tempestade, ouvi um som baixo e mecânico, diferente dos ruídos da natureza. Um motor. Primeiro achei que era outra ilusão, meu cérebro pregando uma última peça cruel. Mas Trovão ouviu também. Seus latidos se tornaram ainda mais urgentes, mais frenéticos.
O som do motor ficou mais alto, mais próximo. E então uma luz. Um facho de luz forte e branco cortou a escuridão do meu quarto, passando pela janela e dançando sobre o teto mofado. Era real. Alguém estava lá fora. Aqui! Tentei gritar, mas o que saiu foi um grasnido patético, um som afogado pela água e pela minha fraqueza. Mas Trovão gritou por mim. Ele latiu com toda a força de seus pequenos pulmões, um som que parecia rasgar a noite. A luz da lanterna parou, focando em nossa janela. Houve vozes masculinas, abafadas pela chuva. Aponte a luz ali. Acho que ouvi um cachorro. Dentro da casa? Impossível. A água está muito alta. O facho de luz se fixou na janela. Trovão não parou. E então, a luz desceu um pouco, iluminando a cena dentro do quarto. Vi as silhuetas de 2 homens em um pequeno barco de alumínio. Houve um momento de silêncio chocado. Meu Deus do céu! Tem gente ali dentro! Tem uma mulher na cama! O som de vidro se quebrando foi a música mais linda que eu já ouvi. Um dos homens usou um remo para estilhaçar a janela, abrindo caminho. Em segundos, eles estavam entrando no meu quarto, a água chegando à cintura deles. Eram voluntários da equipe de resgate, seus rostos iluminados pela lanterna de cabeça, marcados pela incredulidade e pela raiva. Moça, você consegue me ouvir? Um deles, mais velho, com um bigode grisalho, se aproximou. Ele colocou a mão no meu ombro. O toque era quente, real. Comecei a chorar. Soluços silenciosos e compulsivos que sacudiam meu corpo exausto. Ela tá viva e com febre alta. Como diabos ela veio parar aqui sozinha? O outro mais jovem perguntou, olhando ao redor. Quem, em sã consciência, abandona uma pessoa acamada numa enchente? A pergunta dele ficou pairando no ar, uma acusação que para mim era a mais pura verdade. Enquanto o homem mais velho me ajeitava com cuidado, preparando-se para me levantar, o mais novo se virou para Trovão, que finalmente havia parado de latir e agora rosnava baixo para os estranhos. Calma, campeão. Você salvou ela. Você é um herói, ele disse, estendendo a mão. Vamos tirar vocês 2 daqui. O resgate foi um borrão. Lembro-me de ser erguida nos braços fortes do socorrista, do cheiro de chuva e de humanidade. Lembro-me dele me enrolar num cobertor térmico no barco e do outro homem levantar Trovão e o colocando ao meu lado. O cãozinho imediatamente se aninhou em mim e eu afundei meus dedos em seu pelo molhado, segurando-o como uma âncora para a realidade. O hospital era um paraíso de luzes brancas e calor seco. Médicos e enfermeiras agiam com uma urgência calma. Fui diagnosticada com hipotermia severa, desidratação e uma pneumonia que se desenvolvera a partir da minha infecção original. Passei os dias seguintes em uma névoa de medicamentos e sono, meu corpo lutando para voltar à vida. Quando finalmente tive clareza, a primeira pessoa por quem perguntei foi Trovão. Uma enfermeira de sorriso gentil chamada Ana me informou que os socorristas o haviam deixado em um abrigo temporário para animais resgatados. Ele está seguro. Disseram que não saía do seu lado. Assim que você tiver alta, pode ir buscá-lo. Essas palavras me deram um propósito. A recuperação foi lenta e dolorosa. Tive que fazer fisioterapia para recuperar a força nas pernas, que haviam atrofiado pela doença e pela imobilidade. Cada passo com o andador era uma vitória. Enquanto meu corpo se curava, minha mente processava o trauma. A imagem da porta se fechando, as palavras da minha mãe, aquilo voltava em pesadelos. Durante todas as semanas que passei naquele hospital, eu esperava. Uma parte de mim, uma parte tola e infantil, esperava que a porta do meu quarto se abrisse e que a minha família entrasse por ela. Eles estariam chorando. Diriam que foi um erro terrível, que entraram em pânico, que voltaram para me procurar, mas era tarde demais. Eu ensaiava o que diria, se os perdoaria ou não. Mas a porta nunca se abriu. Ninguém veio, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Uma assistente social tentou localizá-los. Descobriu que eles estavam em um abrigo público em outra parte do estado. Deixou recados. Eles nunca retornaram.
O silêncio deles foi a resposta final, a confirmação de que não foi um pânico momentâneo, foi uma escolha. Eles seguiram com as suas vidas, provavelmente presumindo que eu estava morta, talvez até aliviados por não terem mais que carregar o fardo de uma filha doente. A tristeza que eu sentia começou a se transformar em algo diferente. Era como se o frio da enchente tivesse se alojado no meu coração e congelado toda a magoa, transformando-a em algo sólido, frio e inquebrável. A Fabiola que esperava pela família morreu naquela cama inundada. Uma nova mulher estava aprendendo a andar de novo. No dia em que tive alta, minha primeira parada foi o abrigo de animais. Trovão estava em uma pequena jaula, encolhido. Quando ele me viu, começou a ganir e a arranhar a porta. No momento em que o soltaram, ele correu e pulou em meus braços, lambendo as lágrimas do meu rosto. Eu o abracei com força, o pelo agora seco e macio. "Vamos para casa", eu disse a ele, embora não tivéssemos uma. "Vamos arranjar um novo lar, só nós dois." Saindo do abrigo, com Trovão na coleira e uma pequena bolsa com roupas doadas, eu respirei o ar fresco. Eu não tinha nada. Minha casa, minhas economias, tudo que eu possuía havia sido levado pela água ou deixado para trás pela minha família. Mas eu estava viva, estava de pé, e eu tinha um único ser no mundo que havia provado que eu importava. E isso, eu estava começando a perceber, era tudo. Meses se passaram. Meses que me transformaram de uma forma que nenhuma doença ou enchente jamais poderia. A mulher frágil que foi deixada para morrer em uma cama encharcada já não existia. Em seu lugar, uma nova Fabiola aprendeu a ficar de pé, não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos da palavra. Começou de forma simples. Com a ajuda de uma advogada voluntária, descobri algo surpreendente. Legalmente, ao abandonarem a propriedade a mim, considerada incapaz e uma situação de risco de vida, meus pais haviam perdido seus direitos sobre tudo. A casa, ou o que restou dela, e do terreno, era minha. O que eles tentaram salvar, os bens materiais, eles levaram. O que eles deixaram para trás, o terreno e uma filha que julgavam sem valor, tornou-se a base do meu futuro. Vendi o terreno e, com o pouco dinheiro, aluguei um pequeno apartamento para mim e Trovão. Comecei a compartilhar minha história em grupos de apoio online para vítimas de desastres. Falei do medo, mas foquei na resiliência. Falei sobre a traição, mas foquei na lealdade de um cãozinho assustado. Minha história, crua e real, tocou as pessoas. Um blogueiro local me entrevistou. Depois, um jornal do estado. A história de A Mulher que o Cachorro Salvou viralizou. E foi assim que recebi o convite. Um e-mail de um dos talk shows de maior audiência do país. Eles queriam que eu contasse minha história para milhões de pessoas. O pânico me atingiu por um instante, mas olhei para Trovão, dormindo tranquilamente aos meus pés, e soube que precisava fazer aquilo. Não por mim, mas por todos que já se sentiram descartados. 6 meses depois do dia em que fui abandonada, eu estava sentada em um sofá macio, sob as luzes quentes de um estúdio de televisão. A apresentadora, uma mulher conhecida por sua empatia, sorriu para mim. Trovão, comportado e usando uma coleira nova, estava deitado no tapete a meu lado, um lembrete vivo e peludo da minha jornada. "Fabiola", começou a apresentadora. "Sua história é uma das mais chocantes e inspiradoras que já ouvimos. Você pode nos levar de volta àquele dia? O que aconteceu quando a água começou a subir?" Com voz firme, eu contei. Contei sobre a doença, sobre o pânico, sobre a correria. Quando cheguei à parte da minha família, escolhi minhas palavras com cuidado. Não havia ódio na minha voz, apenas uma calma e triste clareza. No meio do caos, eu disse olhando diretamente para a câmera. Decisões difíceis precisam ser tomadas. Minha família decidiu que, para sobreviver, precisavam travessar leves. Eles levaram o que consideravam ser de maior valor. Naquele dia, nossos caminhos se separaram. A apresentadora pareceu tocada. "E eles nunca tentaram entrar em contato? Saber se você estava viva?" "Não." Respondi simplesmente. "Nunca."
Em um apartamento pequeno e mal iluminado, a centenas de quilômetros dali, uma família assistia à cena em uma TV antiga. Marta cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados em choque. Roberto, mais magro e com os ombros curvados pelo peso da derrota, afundou no sofá, incapaz de desviar o olhar. Lucas ficou parado no meio da sala, paralisado. Eles haviam perdido tudo. O carro foi arrastado pela correnteza a poucos quarteirões de casa. As joias e os documentos, molhados e danificados, foram trocados por quase nada. Viviam de bicos e da ajuda do governo, amargurados e culpando a vida pela sua desgraça. Nunca falaram de Fabiola. Era um segredo silencioso e vergonhoso entre eles. Presumiram que ela tinha morrido, e era mais fácil assim. Mas ali estava ela, viva, forte, radiante, contando a história deles, sem gritar, sem acusar, o que de alguma forma tornava tudo pior. A calma dela era a mais alta das condenações. Mas a sua história não termina no resgate, continuou a apresentadora. Você fez algo notável. Eu aprendi o que realmente importa naquele dia, eu disse, acariciando a cabeça de Trovão. Não são objetos. É a vida, é a lealdade, é a mão estendida de um estranho, ou a pata de um amigo. Quando as águas baixaram, eu me vi como a única proprietária de tudo que minha família deixou para trás. E eu decidi usar esses recursos para honrar o verdadeiro valor das coisas. Respirei fundo. Era um momento. Hoje, eu anuncio a criação da Fundação Recomeço, uma organização dedicada a ajudar pessoas e animais desabrigados por desastres naturais. Daremos abrigo temporário, cuidados médicos e, acima de tudo, a esperança de um novo começo. A fundação foi inteiramente financiada com a venda dos bens, que para minha família eram mais importantes do que uma vida. Um silêncio chocado tomou conta do estúdio, seguido por uma onda de aplausos que começou com uma pessoa e rapidamente contagiou toda a plateia. As pessoas estavam de pé, muitas delas com lágrimas dos olhos. Na sala de estar escura e silenciosa, as palavras de Fabiola atingiram Marta, Roberto e Lucas como um golpe físico. O terreno, a casa, o dinheiro que eles abandonaram, tudo aquilo que eles priorizaram, o motivo pelo qual a deixaram para morrer, agora era a fonte da força dela. Ela havia pego a razão da traição deles e a transformado em um ato público de pura generosidade. Ela não precisava se lamentar. Seu sucesso, sua bondade, era a maior exposição do fracasso moral deles que poderia existir. Eles não haviam apenas perdido seus bens para enchente, eles haviam perdido a alma. E agora o mundo inteiro estava testemunhando isso. No estúdio, a apresentadora enxugou uma lágrima. Fabiola, você é a definição de força. Eu sorri, um sorriso genuíno pela primeira vez em muito tempo. Olhei para Trovão, que levantou a cabeça e lambeu minha mão. A força veio dele, eu disse, para a nação inteira ouvir. Ele me lembrou que mesmo na escuridão mais profunda, um único coração batendo pode fazer barulho o suficiente para salvar uma vida. A gente apenas tem que decidir o que vale a pena ouvir.